Boa noite, irmãos. Hoje vocês vão ter que engolir o meu sotaque, não tem jeito, né? Mas eu tenho certeza que o Senhor há de falar conosco. Que alegria poder estar aqui. Me sinto privilegiado de poder conhecer o trabalho desse sínodo, os presbitérios aqui representados, dessa igreja também. Alegria poder ver toda essa movimentação que tem acontecido aqui na região, em torno do Discipulado Vida, da campanha Minha Cidade para Cristo. Nós temos a certeza de que aquilo que tem acontecido ao redor de todo o Brasil, a grande adesão das igrejas presbiterianas, dos sínodos, dos presbitérios, a gente tem a certeza também de que essa mesma adesão acontecerá aqui também, e esse movimento de discipulado, de evangelização, ele gerará frutos para a glória de Deus. Amém? Eu quero hoje com vocês pensar sobre vida transformada. Quando a gente pensa em evangelização e discipulado, esse é o grande foco que a gente tem. A glória de Deus que gera em nós uma vida transformada, um coração transformado pela presença de Jesus. É interessante que o nosso coração, ele não é transformado pelo nosso esforço. Nós não conseguimos produzir uma transformação genuína, verdadeira, que nos garanta a eternidade. Não, essa transformação é algo que acontece no nosso coração por meio de um encontro genuíno, verdadeiro com o Salvador. O que nós precisamos, de fato e de verdade, é entender que tudo aquilo que a gente precisa, nós encontraremos em Cristo. E eu quero pensar com vocês hoje aqui, meditar com vocês, sobre um texto muito conhecido que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, a história de Zaqueu, o publicano. Abra aí sua Bíblia em Lucas, capítulo 19. Eu gostaria de fazer um exercício simples, mas muito importante aqui com vocês. A gente costuma dizer, principalmente quando a gente faz um discipulado, quando a gente acompanha alguém que está começando na fé, é muito comum essa pessoa falar assim: olha, tem alguns textos que eu tenho dificuldade. E aí existe uma regrinha, eu dou aula no seminário também, essa regra a gente não fala lá no seminário, mas há uma regrinha que geralmente não costuma falhar e que ajuda muito. Quando você lê um texto que você tem dificuldade, duas coisas: você tenta ler o texto anterior e o posterior, para você entender o contexto. Entender o contexto geralmente lança luz sobre um texto. Mas uma segunda regrinha que funciona muito bem com as crianças: tenta visualizar o que você está lendo. E eu queria que agora a gente fizesse esse exercício também. Vamos tentar visualizar o que a gente vai ler. O cenário: uma multidão vindo, Jesus, uma árvore e um homem escondido nessa árvore. Diz assim o texto de Zaqueu, o publicano, lá em Lucas, capítulo 19, versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar
e salvar o perdido. Vamos ler juntos esse último versículo? Porque o Filho do Homem... Nós vivemos em um mundo onde as pessoas ambicionam significado. A busca por significado, status, reconhecimento tem levado muitas pessoas a uma corrida frenética, uma corrida incessante por poder, dinheiro, aprovação. Mas essas pessoas conseguem perceber, depois dessa maratona, que galgar esses sonhos, alcançar essa ambição, não consegue de fato preencher o nosso coração. Que mesmo alcançando isso, nós permanecemos vazios. Zaqueu era um homem assim. Zaqueu, ele era um homem que tinha alcançado o que muitas pessoas sonham: riquezas, posição, poder. Mas é muito significativo a gente perceber que, mesmo assim, a sua alma, seu coração, seu interior, ainda estava faminto por algo que o seu dinheiro jamais havia lhe proporcionado. O encontro de Zaqueu com Jesus, nesse texto que a gente acabou de ler, ele revela para mim e para você uma verdade fundamental do Evangelho. É que a graça de Deus, ela busca aqueles que estão espiritualmente quebrados e os transforma completamente. O texto que nós lemos, ele apresenta para nós um problema. E que problema é esse? Um homem perdido naquilo que conquistou. Um homem que, mesmo sendo chefe dos publicanos, rico, alguém notável na sua sociedade, alguém que tinha um respaldo por conta do status que tinha conseguido, mesmo assim, ele carregava uma miséria no seu coração. E eu queria que você conseguisse perceber um pouco dessa condição existencial de Zaqueu. Do ponto de vista físico, Zaqueu era um homem envergonhado. O texto descreve para nós que ele era um homem de baixa estatura. E perceba, quando a Bíblia descreve um traço físico de alguém, é porque aquilo era um traço que realmente chamava atenção. Então o texto fala que ele era um homem de baixa estatura, e eu queria que você pensasse aqui o quanto que ele sofreu por ter esse traço. Fico imaginando a infância de Zaqueu, o bullying que ele sofreu, as brincadeiras, as piadas jocosas com o seu nome, com a sua condição física. É muito fácil a gente perceber que o coração de Zaqueu era envelopado por um sentimento, era o sentimento da vergonha. Era provavelmente um sentimento que norteava a sua vida. Então, do ponto de vista físico, Zaqueu era um homem envergonhado. Do ponto de vista social, ele era alguém totalmente sozinho. Como cobrador de impostos, ele era rejeitado pelo seu povo, porque os cobradores de impostos, eles superfaturavam os impostos. E com isso, a população tinha uma ojeriza pelos publicanos. Então, ao verem Zaqueu, eles queriam vê-lo de longe, não queriam estar perto dele. É muito provável que Zaqueu era uma pessoa extremamente mal vista, alguém que não tinha amigos,
rejeitado pelo seu próprio povo. Do ponto de vista religioso, nessas condições, ele era alguém impedido. Sendo alguém rejeitado pela sua sociedade, alguém que se via como um pecador por causa daquilo que fazia, ele muito provavelmente não conseguia participar da vida religiosa, no templo, na sinagoga. É muito fácil a gente imaginar aqui um homem que se via completamente longe de Deus, com um profundo sentimento de vergonha e culpa que o acompanhava. Sendo assim, do ponto de vista emocional e psicológico, é fácil a gente perceber aqui um homem altamente complexado. Zaqueu era um homem que buscava suprir a sua falta de valor, a sua falta de aceitação por meio do dinheiro e do poder. Mas mesmo assim, tentando tudo isso, ele não conseguia, porque ele sabia do pano de fundo que ele tinha, e em sendo assim, ele era muito provavelmente um homem emocionalmente complexado. E diante desse cenário, uma crise se instaura no coração de Zaqueu. Jesus vai passar por aqui. Jesus está vindo aí. E aquele homem que tinha um afã, um desejo no seu coração, uma curiosidade e uma busca por algo que transcendia, ele entra numa crise. O que eu faço? Porque eu sou pecador, porque eu sou rejeitado, porque eu sou complexado, porque eu tenho uma vergonha enorme por quem eu sou. E o texto diz que ele traça um plano, subir numa árvore. Mas o que ele realmente precisava não era ver Jesus. Entenda, o que Zaqueu verdadeiramente precisava não era olhar para Jesus, mas era ser visto por aquele que conhece os corações e que nos chama pelo nome. Entenda, meu irmão e minha irmã, nada é mais perigoso para a alma do que alcançar tudo aquilo que o coração deseja. Zaqueu, ele não estava perdido porque não tinha nada, mas porque ele conquistou tudo. E mesmo assim, ele não havia encontrado seu lugar no mundo. E mesmo assim, ele se via totalmente perdido. Quando a gente traz esse texto para a nossa realidade, para os dias de hoje, para os lugares por onde a gente transita, para o contexto em que a gente está acostumado a passar todos os dias, a nossa realidade, a gente percebe também que no mundo em que vivemos, as pessoas também estão desesperadas por encontrar significado. Propósito é uma palavra da moda. E deixa eu abrir um parênteses. Muitas igrejas cristãs hoje se utilizam desse merchan, desse tipo de palavra para tentar fisgar as pessoas. O drama de Zaqueu não é uma história isolada. Se a gente olhar e perceber aí fora, quantas pessoas também não são assim? Porque a nossa cultura, entenda, ela é marcada, ela é chancelada por uma busca frenética, por aprovação, por status, por sucesso. E nessa busca, as pessoas estão tentando o quê? Preencher o vazio do coração com aquilo que jamais poderá nos satisfazer. Há um filósofo muito lido no nosso tempo, chamado Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, ele escreveu um livro que hoje é um clássico, principalmente nas faculdades, na academia, nas escolas de pensamento, que é um livro chamado de Sociedade do Cansaço. E nesse livro, Byung-Chul Han, ele vai descrever que nós vivemos numa cultura onde coloca sobre nós essa
essa busca por desempenho, e que as pessoas hoje estão buscando validação através de conquistas e aparências. E ele tem uma frase nesse livro que me marca muito. Ele diz assim: o excesso da elevação do desempenho tem levado as pessoas a um infarto da alma. As pessoas, elas precisam fazer, e isso tem levado elas a um infarto da alma. Não vou longe, por exemplo, Durkheim, que influenciou muito a cultura capitalista que nos cerca. Durkheim dizia: você é aquilo que você tem. Logo, se você não tem, sobra muito pouco para dizer quem você é. Olha que grande equívoco, que grande mentira. Mas essa verdade de você é aquilo que você tem levado as pessoas a buscar, a ansiar, a colocar nas coisas a personalidade, a ter um desempenho acima da média do normal, para que elas encontrem validação naquilo que elas conseguem adquirir. Desempenho. Pastor presbiteriano que já faleceu, Timothy Keller, ele dizia que todo coração é uma fábrica de ídolos. E que se nós não encontramos a nossa identidade em Cristo, nós vamos procurar a nossa identidade em coisas que jamais poderão nos salvar. Há um outro autor que eu gosto muito, Paul David Tripp. Ele diz o seguinte: nós não somos apenas necessitados de ajuda, nós somos necessitados de ressurreição. O vazio que o homem do nosso tempo tem só pode ser preenchido por Jesus. E o nosso mundo, ele é exatamente um reflexo do dilema de Zaqueu. A gente corre atrás de coisas momentâneas, ignorando a nossa maior necessidade, um encontro real, verdadeiro com Jesus. A gente vive numa sociedade que tem falado para as pessoas assim: olha, busque o sucesso, seja alguém de sucesso, porque o sucesso vai trazer plenitude. Mas quanta gente hoje bem-sucedida não se encontra exatamente assim, vazia. Eu me lembro, eu era jovem, eu fui baterista, irmãos, olha só. E eu me lembro que uma vez eu estava num ensaio do grupo da UMP, e uma moça chegou lá, bateu na porta lá do ensaio e falou assim: eu queria falar com vocês, eu tenho uma amiga que tem uma filha que tentou se matar 3 vezes. Será que vocês poderiam fazer uma visita a essa filha da minha amiga? E eu falei assim: claro, me dá o telefone dela. Ligamos para ela, e quando eu liguei, eu fiquei assustado. O endereço era Avenida Vieira Souto. Se você não sabe, a Avenida Vieira Souto é a praia de Ipanema, o metro quadrado mais caro do Brasil. A fachada do apartamento dessa menina, e nós fomos visitá-la, era quase que a frente da igreja. A sala era quase que a metade do templo, somente a sala. Uma menina que já tinha viajado o mundo, mas que nada disso tinha preenchido o vazio do seu coração. A gente vive numa sociedade que está dizendo isso. Você precisa buscar sucesso, você vai encontrar significado se você tiver sucesso. Mas quando a gente chega lá, a gente percebe que nada disso tem o poder de preencher o nosso coração, porque a alma não encontra descanso naquilo que a gente pode acumular. A nossa alma só encontra descanso no abraço daquele que nos criou para Ele. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos apresentar Jesus para as pessoas. Nós precisamos
ser instrumentos nas mãos de Deus para mostrar às pessoas que estão buscando aí nos falsos deuses do nosso tempo que a solução não está no desempenho, no dinheiro, no status, mas aquilo que eles mais procuram está em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O texto ele mostra para nós algo muito profundo. A graça de Deus, ela é revelada nesse texto. Ela se manifesta no texto quando Jesus toma a iniciativa. O texto fala que Jesus vem com a multidão e de repente, o que acontece? Ele para, ele olha para cima e ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa. Versículo 5. Olha só que interessante. Perceba que Jesus não errou, né? Jesus sabia quem estava ali. Jesus o chama pelo nome. Ele sabia quem Zaqueu era. Ele conhecia a sua história. Ele conhecia as suas falhas. Ele conhecia as suas dores. Ele conhecia o rótulo que ele tinha. Ele conhecia a vergonha que envelopava o seu coração. Mas ao invés de condená-lo, mas ao invés de rechaçá-lo, mas ao invés de rejeitá-lo, Jesus se aproxima dele. Jesus diz: me convém hoje ficar na tua casa, desce depressa. É interessante o que acontece aqui, porque o texto ele traz algumas nuances que eu confesso que mexem muito comigo, porque nesse mesmo momento, no versículo 7, os religiosos que estavam ali de olho, eles falam assim: ele vai se hospedar com um homem pecador. E aqui a gente vê a diferença entre a graça e o moralismo. A religião diz: mude e então Deus te aceitará. Mas o Evangelho diz: Jesus veio ao nosso encontro e isso mudará a sua vida. Entenda, o que muda o nosso coração não são as nossas intenções, não é a nossa performance, não é o nosso desempenho, não é a nossa habilidade de fazermos boas escolhas. O que muda o nosso coração de fato, de verdade, é o encontro real e verdadeiro com Jesus. É quando Cristo passa pela nossa vida e nos dá e nos confere um novo coração. Preste atenção aqui no que eu vou dizer a você. Vamos imaginar aqui, vamos fazer um estudo de caso. Já que amanhã a gente vai ter um treinamento, vamos pensar aqui num estudo de caso. Você imagine que nós estamos numa sala, e nessa sala estamos todos nós, e há aqui uma pessoa que tem uma dificuldade enorme. Ela furta coisas, ela rouba coisas, e ela viu esse fone da AKG usado pelo pessoal do louvor, caríssimo, olha aí. E esse fone está aqui, diante dessa pessoa. A pergunta é: o que fazer para que essa pessoa deixe de furtar coisas? A gente pode pensar assim: vou esconder o fone. Não é verdade? Talvez seja a primeira coisa que a gente pense, não é? Vou esconder o fone. Só que vem aqui a pergunta: esconder o fone transformará as inclinações do coração dessa pessoa? Consegue perceber? Talvez a gente mude uma atitude exterior. O que essa pessoa precisa é que Cristo transforme as narrativas ocultas do seu coração, as inclinações do seu coração, que a levam a essa tomada de decisão. Sabe qual é o nosso grande problema? Preste atenção. É que muitas vezes nós somos peritos, verdadeiros experts, em oferecer soluções e saídas moralistas às pessoas. Mas entenda, esse moralismo ele não tem o poder de transformar o coração de ninguém.
O que transforma o coração é um encontro verdadeiro com Jesus, aquele que nos dá um novo coração. E é fantástico que a gente vê aqui, porque a graça de Jesus, ela não apenas perdoa, mas ela transforma. O olhar de Jesus, ele penetra no coração de Zaqueu, e o olhar de Jesus promove nele um arrependimento. É fantástico porque a graça de Deus nos encontra exatamente onde nós estamos, mas se recusa a nos deixar lá. Jesus, ele não apenas viu a Zaqueu, mas ele o chamou para sair da sombra de seu próprio pecado e entrar na luz de uma nova vida. Perceba, meu irmão e minha irmã, a graça não se contenta apenas em nos perdoar, ela nos refaz de dentro para fora, nos dando um novo coração, para que nós sejamos quem sempre fomos chamados a ser. Preste atenção, eu quero lhe contar uma história. Meu pai conheceu a minha mãe no início da década de 70. Minha mãe era uma filha de um pastor da Assembleia de Deus. Você imagina o que era ser filha do pastor da Assembleia de Deus na década de 60. Minha mãe não aguentou o tranco, aquela cobrança, tem que ser assim, assim, assado. Minha mãe saiu fora. Conheceu meu pai. Visualiza a cena, um paraibano hippie, olha aí. Meu pai, ele tinha ojeriza crente, odiava, minha mãe afastada. Se conheceram, namoraram por um tempo, se casaram, depois eu nasci em 1978, depois você faz conta aí. E eu era criança, tinha 5 anos de idade, meu pai ficou muito doente, meu pai bebia muito e fumava muito. Meu pai teve uma tuberculose e uma cirrose hepática ao mesmo tempo. Do dia para a noite, meu pai pesava 90 quilos, foi pesar 42 quilos. Foi no médico, e o médico falou: Luiz, cara, você vai morrer. Coloca em ordem as coisas aí, que você vai morrer. Você está com uma tuberculose, uma cirrose hepática muito forte. E meu pai, que tinha ojeriza crente, naquele momento, algo começou a mudar ali o seu coração. E preste atenção, o médico falou para ele: você precisa parar de fumar e de beber. E ele falou: eu já parei, aqui e agora, eu não fumo e não bebo mais. Nesse meio termo, um amigo do meu pai o convidou para um encontro de casais, e o casamento dos meus pais estava muito mal, muito mal. Meu pai foi nesse encontro de casais, e ali naquele encontro de casais, o coração do meu pai foi alcançado por Cristo. E aquilo que o seu esforço particular, as suas melhores intenções não conseguiam lhe proporcionar, Cristo fez. E não somente aquilo, mas fez muito mais. Perceba, as maiores transformações da nossa vida, do nosso coração, elas não são efetuadas pelas nossas boas intenções, mas elas acontecem quando Cristo passa pela nossa vida. Talvez você já tenha tentado mudar algumas coisas no seu coração, na sua própria vida, mas até aqui você não tem conseguido obter bom êxito. Entenda uma coisa: se volte para Jesus, vá até Jesus, se renda a Jesus, coloque seu coração diante dele, clame por socorro, peça ajuda. Entenda, o que você mais precisa não é estar distante de um problema, o que você mais precisa é estar perto do seu Salvador. Perceba o que acontece aqui, porque o texto ele termina mostrando uma graça para nós, uma graça que eu e você podemos experimentar, porque o encontro de Zaqueu com Jesus produz uma mudança radical. Olha o que acontece no versículo 8, preste atenção.
nesse versículo 8. O versículo 8 diz assim: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo, eu devolvo 4 vezes mais. Gente, preste atenção aqui, esse é o efeito do verdadeiro evangelho. Transformação do coração que produz mudança de vida. E diante desse encontro com Cristo, dessa transformação, Jesus olha para ele e diz: hoje houve salvação nessa casa, pois que esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Nós, se quisermos verdadeiramente mudar, se entendemos que precisamos mudar, a gente precisa entender que não serão os nossos melhores esforços que produzirão as transformações que a gente tanto precisa. As transformações profundas do nosso coração acontecerão no momento em que nós nos voltarmos para Cristo, nos rendermos à sua vontade e seguirmos aquilo que Ele aponta para nós. Muitas vezes, assim como Zaqueu, o nosso coração é envelopado pela vergonha ou por sentimentos que nos acompanham por muito tempo. Coisas que tentamos mudar ou que parecem ser até mesmo maiores do que nós. Zaqueu, ao ter esse encontro com Jesus, ele teve não somente o seu coração transformado, mas toda a sua vida. Aqueles religiosos que achavam que a transformação se daria por uma boa escolha na vida, eles não conseguiam entender essa verdade. Mas o encontro genuíno e verdadeiro com Jesus proporcionou a Zaqueu aquilo que ele tanto queria, mas que não conseguia por ele mesmo. Preste atenção, porque eu estou terminando. O chamado de Jesus hoje para mim e para você é muito claro. Reconheça que você precisa de Jesus. Reconheça. Eu preciso de Ti, Jesus. Porque o meu melhor não é suficiente. A minha justiça própria não é suficiente. Em segundo lugar, abra o seu coração para a graça de Deus. Porque a salvação, ela é um dom. Ela não é uma conquista. A salvação é um presente gratuito de Deus para nós. Por isso, abra o seu coração para receber esse presente que Deus está dando a mim e a você. Mas em terceiro lugar, seja conduzido dia após dia por Jesus. Seja orientado por Ele. Seja transformado por Ele. Seja conduzido diariamente por Ele. Zaqueu foi com Jesus até a sua casa. E hoje, quando a gente dá o pontapé inicial desses 2 dias, onde a gente vai pensar sobre evangelização e discipulado, eu queria que a gente pudesse, de fato, de verdade, entender que o desafio que a gente tem é o desafio de apresentar Jesus para as pessoas. Entendendo que eu e você jamais mudaremos o coração de ninguém, porque a gente não tem o poder para isso. Mas nós precisamos nos submeter à vontade de Jesus e sermos um instrumento nas suas mãos. O que Jesus espera de você para a sua grande missão? Qual o seu lugar na comunidade dos discípulos? Se renda a Jesus e seja você uma bênção nas mãos de Deus. Vamos orar. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Vamos colocar o nosso coração diante do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ao lermos a Tua palavra, Senhor,
nós entendemos que as profundas transformações do nosso coração, elas jamais serão fruto do nosso esforço, mas da ação da graça do Senhor na nossa vida. Nós entendemos hoje aqui, mais uma vez, que nós precisamos de Jesus, de que Ele é o nosso Senhor, de que Ele é o nosso Salvador. Mas, Pai, a gente precisa conjugar isso nas verdades mais profundas do nosso coração, porque é assim que nós venceremos com o nosso medo. É assim, Senhor, que nós deixaremos para trás a nossa ansiedade. É assim que a nossa vergonha será ressignificada. É assim que o nosso coração será verdadeiramente transformado, Pai. Nós precisamos de Jesus. Ó Deus, abençoa cada um dos teus filhos aqui nessa noite. Nós queremos, ó Deus, que de fato Cristo seja Senhor da nossa vida e de todo o nosso coração. Nós te agradecemos, Pai, porque assim como o Senhor fez com Zaqueu, o Senhor faz comigo e com cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus. O Senhor não nos deixou como nós estávamos, mas o Senhor veio até nós para transformar o nosso coração. Ó Deus, se há alguém aqui hoje, Pai, que tem lutado há muito tempo, que reconhece que precisa de transformação numa área da vida do coração, eu quero te pedir, ó Deus, que hoje seja o pontapé de uma grande mudança. Que hoje, ó Deus, seja o dia em que nós possamos dizer de fato e de verdade: Cristo é Senhor do nosso coração. Faz aquilo, ó Deus, que somente o Senhor pode fazer na nossa vida. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém.